preparei essa aula para que vocês possam ter mais uma opção. Peças para manicure é uma peça que enche os olhos das clientes em feiras e bazares, porque geralmente ela precisa ter um kitzinho ou para levar na manicure, ou até mesmo se ela for viajar, ter aquele kit emergencial na bolsa para dar aquela resgatadinha ali em alguma unha estragada, alguma coisa. Então esse daqui é o mini kit manicure. Eu chamei de Rê, porque é um oferecimento da Boutique das Rendas, que é a Renata lá da Boutique das Rendas. E nós vamos fazer, ó, com essa alcinha de mão, que aí pode usar penduradinha assim. Vamos aprender detalhado a colocar aqui, ó, um bolsinho pro alicatinho. Inclusive esse meu aqui, a piloto, eu não pus o botão, mas nós vamos pôr um botãozinho aqui juntas, tá? Então vai ter um botãozinho aqui pra segurar o alicatinho. Tem aqui, ó, também o espacinho, um bolsinho para colocar palito, para colocar espátula. E tem aqui, ó, um bolsinho com profundidade, olha que bacana, de plástico, que cabem 4 esmaltes com zíper. Olha que charminho que fica. E é uma pecinha super charmosa, pequenininha, ideal para vocês oferecerem em feiras e bazares. Olha como que ela fica charmosa, essa carteirinha. Cabe na bolsa tranquilamente, não ocupa espaço e já carrega tudo que a gente precisa levar para aquela emergência. Então essa bolsinha linda aqui, ó, essa carteirinha, esse mini kit manicure é a peça que nós vamos aprender agora e eu preparei com muito carinho para vocês. Então vocês vão ter o molde detalhado para fazer essa peça. Na primeira página tem todas as informações de montagem e impressão, a foto da peça para ficar fácil para você guardar. Tem um quadro aqui de medida de teste, então sempre confira esse quadro para ver se ficou certinho as medidas. E tem aqui também as informações da Boutique das Rendas para você acessar o site e adquirir todos os seus materiais dessa aula. Peguei aqui o meu molde. Aqui no molde já tem, ó, as informações de como que você vai cortar cada material. Então no molde eu vou cortar uma vez no tecido principal estruturado e uma vez no tecido sem estrutura. Então olha só, eu cortei uma vez no meu tecido principal e eu fiz uma dublagem no algodão cru com o termocolante definitivo. Aqui eu peguei o meu tecido, era um tricoline levinho como esse daqui, coloquei uma película termocolante definitiva e usei ela para colar um tecido de algodão cru. Tem várias gramaturas, aqui eu usei um gramatura 100, se eu não me engano. Ele é o mais fininho, tá? Só para dar uma leve estrutura. Você pode fazer essa estruturação aqui com uma manta R2 também, se vocês preferirem, tá? O termocolante definitivo tem por metro lá na Boutique das Rendas, tá? Vocês podem comprar o termocolante definitivo por metro na Boutique das Rendas e fazer a dublagem como eu fiz aqui. Pode ser até com outro tecido, pode ser uma sarja, pode ser até um outro tricoline, só para ele dar uma estruturação leve aqui, tá? Pra gente poder trabalhar com ele um pouco mais estruturado e a gente consegue um acabamento melhor. E aí eu cortei uma outra medida de um tricoline também, que eu tô usando aqui para fazer o composê. E esse tricoline aqui eu não estruturei. E ao invés de cortar exatamente no formato do molde, eu deixei ele um pouco maior, tá? Que vai ficar mais fácil pra gente fazer esse acabamento. Então, por enquanto, eu tô trabalhando com essa parte aqui, ó, que tá anotado no meu molde, tá? Só as partes do molde. Depois tem cortes de medidas retas que a gente vai ir conhecendo depois para não ficar confuso agora, tá bom? Vou pegar primeiro essa parte e vou posicionar, ó, direito com direito. E aqui nós não vamos costurar toda a volta. Nós vamos costurar daqui dessa pontinha, fazer essa parte aqui de cima até aqui. E esse biquinho aqui. Essas laterais nós não vamos costurar. E agora eu vou costurar aqui, ó. Então aqui eu costurei, ó, com margem de meio centímetro, né? Não bem na bordinha não, ó, com margem de meio centímetro, uma costura bem retinha. E agora eu vou costurar aqui, ó. E agora eu vou cortar. Aqui nos cantinhos eu vou cortar tirando o excesso assim, ó. Cortar tirando bem o excesso, sem cortar a costura. E aqui, ó, nós vamos fazer um corte até chegando bem pertinho da costura, ó,
bem pertinho, mas sem cortar a costura. Vamos fazer um cortezinho assim. Agora, ó, nós vamos aqui pela lateral que ficou aberta, virar pro lado direito, que ficou como se fosse um tubo, certo? Ó, aquele piquezinho é pra essa dobrinha encaixar certinho assim, ó. Se você não der o piquezinho, ele fica todo repuxando aqui. E aqui nos cantinhos também, ó, a gente tira o excesso pra conseguir fazer essa dobrinha aqui, assim, bem certinha, tá? Depois que você fizer isso, você pode ir no ferro e passar pra ele ficar assentadinho. Ou eu vou usar aqui com vocês, ó, essa ferramenta aqui que tem lá na Boutique das Rendas, eu gosto muito, ó. É um vincador, ele é usado muito no scrapbooking, mas na costura ele também é muito útil, ó, porque você passa assim para abrir bem, ó, a costura aqui, ó. Então eu vou usar esse meu vincador para deixar aqui tudo bem assentadinho. E agora eu vou fazer uma costurinha aqui, ó, de pesponto, só nessa parte aqui de cima. Eu vou agora dobrar ao meio, então lembrando de deixar dobrado para fora o lado que você quer que fique em destaque, porque vai aparecer esse tecido aqui de baixo também. Então o lado que você quer que fique em destaque, você vai dobrar deixando para fora. Vou dobrar bem certinho, quininha com quininha aqui, bem bonitinho. E nós vamos traçar uma linha reta dessa ponta até essa ponta aqui, ó. Vou fazer uma marcação aqui. Tô usando uma canetinha termossensível, que depois eu passo o ferro e ela apaga. Essa canetinha aqui você também encontra na Boutique das Rendas, tá bom? Lá na Boutique das Rendas tem kit de iniciantes, então com base de corte, cortador circular, que vocês podem já também adquirir o kit aí de vocês para iniciar na costura. Então, ó, juntei aqui bem bonitinho. E aí nós vamos fazer uma costurinha aqui, fechando essa lateral, com um retrocesso no início e no final. Vou abrir aqui assim, ó, ele vai ficar retinho, tá vendo? E aqui eu vou fazer uma marquinha aqui no centro, ó, vou deixar bem marcadinho aqui o meu centro. Coloco o meu dedo aqui assim, ó, só pra ele abrir sem fazer prega aqui, pra ele abrir bem retinho. Coloco o dedo aqui e aí eu vou encontrar esse centro que eu marquei na costura, ó, bem certinho. E agora eu vou fazer uma costurinha aqui, ó, fechando esse triângulo. Fico com esse bolsinho aqui e esse bolsinho aqui. Já ficou esse bolsinho aqui prontinho. E ele fica com 10 centímetros de largura, que é a largura que nós vamos trabalhar na nossa peça. Vou reservar ele por enquanto e vamos preparar o bolsinho de plástico. Você vai ter no molde, esse moldezinho aqui, ó, para você cortar uma vez no plástico. Coloca a fita crepe no avesso, põe no plástico e corta, fica bem mais fácil assim. E eu já cortei então no formatinho do molde. E aqui, vocês vão ter no molde uma marquinha aqui, ó, pontilhadinha, que é com meio centímetro acima da base. E aí eu recomendo que você faça essa marquinha. Eu vou usar a minha canetinha termossensível. Aqui eu tô usando um plástico translúcido. Então o lado direito é esse lado que tem essa textura, que faz esse barulhinho. O lado liso é o lado avesso. E aí eu vou marcar aqui no lado direito meio centímetro, ó. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dobrar pro lado direito para eu costurar aqui do lado esquerdo, ó. Vou dobrar aqui essa caixinha de leite. Quando você dobrar, você vai ver que essa pontinha aqui, ó, essa ponta aqui, ela vai ficar mais abaixo aqui dessa lateral e é para ficar assim mesmo. E a nossa costura vai ser dessa marcação que nós fizemos de meio centímetro até o cantinho. A margem vai ser de meio centímetro de costura e eu vou costurar da marcação até aqui. Vai ter uma ponta de plástico sobrando aqui e uma ponta de plástico sobrando aqui embaixo. Essa costura eu vou fazer com um ponto no tamanho número 3. Costurei aqui, ó, e vocês vão ver, ó, ficou essa pontona aqui e essa pontinha aqui ainda sobrando também. Exatamente nessa marcação, eu vou fazer um piquezinho até chegar próximo da costura, assim, ó. E agora eu vou repetir aqui do outro lado. Vou dar o piquezinho aqui, bem naquela marquinha. Esse meu piquezinho pega
os dois lados, tá? Tanto essa ponta aqui ficou maior, quanto essa ponta aqui que ficou menor. Empurra isso aqui pro lado direito, ó. E ó, o meu bolsinho já ficou aqui com profundidade. Essa parte aqui de baixo que nós marcamos, ó, ela vai ser para nós costurarmos essa parte embutindo no tecido, e essa lateral aqui vai ser para ficar presa na lateral. E aí essa distância maior é para a gente conseguir passar o acabamento com viés aqui do lado, sem pegar aqui parte da caixinha de leite, que aí você tira parte da profundidade. Então a gente vai conseguir fazer esse acabamento aqui bem bacana por conta dessa ponta maior que ficou aqui. Eu deixei anotado para vocês também, para vocês cortarem viés, né? Na verdade está anotado no molde para vocês fazerem o viés, mas a minha sugestão aqui vai ser para vocês usarem o tecido mesmo, ó. Eu cortei no próprio tecido principal que eu vou trabalhar nessa peça, que é esse tecido lindo de borboleta. Eu cortei uma medida de 4 centímetros, e aí nós vamos precisar a largura que tem aqui, ó. Aqui tem 10 centímetros de largura, então eu vou precisar para essa largura aqui. Se vocês quiserem fazer assim, se quiser fazer com o viés pronto, aquele viés boneon ou até o de armarinho mesmo, pode também. Lá na Boutique das Rendas tem viés boneon, tem o viés xadrez, tem o viés, todos os viés, as cores do viés Cinderela, uma variedade para vocês lá também. Eu vou abraçar aqui, ó, então como eu já passei ele dobradinho assim, ó, dobrei as bordinhas pro meio e dobrei de novo, eu já passei ele dobradinho assim. Então eu já vou abraçar com ele aqui, ó, pra fazer o acabamento. E já vou costurar pegando os dois lados. E agora o outro pedacinho aqui vai ser pra gente fazer o acabamento do zíper. Porque agora eu vou pegar uma medidinha de zíper. Precisa ser só aqui, ó, o tamanho dessa bordinha aqui de cima, que é 10 centímetros. E aí o zíper, você tem que observar que nele, ó, é importante você sempre entender essa diferença do zíper. Você vai ver que no zíper ele tem aqui um espaço que a trama desse tecido que fica aqui na lateral, ela é mais fechadinha. E esse espaço aqui é o espaço que precisa ter para o cursor correr tranquilamente. Então eu vou usar como margem essa própria marcação aqui, ó. Aonde começa essa trama mais fechadinha aqui, ó, eu vou colocar o meu material aqui. Então eu vou pegar esse meu acabamento, vou colocar aqui em cima, ó, e vou fazer uma costurinha aqui em cima, fazendo acabamento aqui. Já prendendo o meu zíper no lugar. E agora com outro pedacinho, ó, eu vou do mesmo jeito que eu fiz aqui no plástico. Vou abraçar aqui e vou costurar já abraçadinho, fazendo acabamento aqui em cima. Vou entrar com o meu cursor. Olha que lindo esse cursor, gente. Coisa mais rica. Vocês encontram lá na Boutique das Rendas também, viu? Todos os materiais que eu tô usando aqui, vocês encontram na Boutique das Rendas. Já tô então com o meu bolsinho de plástico prontinho. Olha que charminho, ó. Deixa o seu zíper, o seu cursor aqui no meio. Agora nós vamos pegar, começar a pegar as medidas retas que tem aqui no molde, ó. Vocês vão ter aqui, ó, externo para cortar uma vez 10 centímetros por 46 num tecido estruturado. E eu vou mostrar para vocês como que eu estruturei o meu tecido, ó. Eu fiz a dublagem do meu tecido no algodão cru, porque eu queria ele mais firminho. Então primeiro peguei o meu tricoline, dublei com o termocolante definitivo no algodão cru. E depois eu colei também para dar um corpo para minha peça, porque ó, ela é uma carteirinha assim, ó, e eu queria que ela tivesse um corpo, que ela ficasse bem firminha. Então, para dar um corpo para minha peça, eu coloquei também numa manta R2, usando uma cola spray. Você pode usar também, no lugar da manta R2, até o EVA, que fica legal também, tá? Mas eu tô trazendo aqui para vocês a opção da manta R2, que é um material que geralmente vocês têm aí no ateliê, e vai ficar bem bacana também. Então, ele ficou grossinho assim, ó, para ele dar bastante corpo para minha peça, ela ficar bem armadinha. Então eu não usei só a manta R2, eu coloquei também um algodão cru aqui dublando o meu tecido. Se você não tiver como fazer a dublagem, você pode usar a manta R2 e um TNT para dar um corpinho, sabe? Se você colocar só a manta R2, com o tempo ela vai ficando toda molenga com o manuseio da peça. Para a gente manter a durabilidade dela ficar assim firminha, você pode colocar
um TNT 150 gramatura junto. Então aí coloca tecido, manta R2, TNT 150. Aqui eu tô usando tecido, algodão cru dublado. Então eu tô usando o termocolante definitivo para dublar no algodão cru e também a minha manta R2. Então eu cortei uma vez esse tecido, porque esse aqui é o corpo principal, é o tecido que vai ficar externo. Eu já posicionei a minha etiquetinha aqui, ó, inclusive centralizei ela aqui com um pedacinho de montana e trouxe essa dica para dar destaque na minha etiqueta lá no meu Instagram. Então se você não me segue lá no Instagram, é @multipliqueatelier. Lá você aprende muito também. Então me segue por lá para você não perder nenhuma dica. Então, ó, eu coloquei aqui já a minha etiqueta para deixar adiantada aqui no corpinho da minha peça. Vou reservar essa parte, porque nós vamos trabalhar agora com as outras medidas retas, ó. Você vai ter mais no interno 10 por 25 e 10 por 22 no tecido estruturado. Peguei então 10 por 25 e 10 por 22 e também fiz a dublagem no algodão cru. Pode colocar numa manta R2 se você não tiver o algodão cru para dublar aí. Mas estruture também a parte de dentro dessa peça, que é importante para você conseguir encaixar aqui todos os bolsinhos e ele ficar bem armadinho. Já peguei aqui essas duas medidas, vamos começar a trabalhar com elas por enquanto, ó. Nós vamos colocar um botãozinho aqui, ó, bem na bordinha, para a gente poder prender o alicatinho aqui e ele não sair. E é bacana você fazer isso antes de prender aqui no corpinho, porque vai ficar mais difícil para você pressionar o seu botão. Vou pegar aqui o meu botãozinho, vou pegar o meu agulhão e aqui centralizadinho, ó, eu vou fazer aqui um buraquinho, mais ou menos meio centímetro, só a distância, ó, para ficar o botão para baixo aqui da margem, que é mais ou menos meio centímetro aqui para baixo. Só a distância para ficar o botãozinho aqui, ó, para baixo aqui dessa margem do acabamento. Vou fazer um buraquinho aqui centralizadinho. Pode fazer passando aqui pro outro lado, ó. E vou colocar um botãozinho Ritas aqui, ó. Eu aprendi com a Tuquinha a usar a mesma parte da matriz para pressionar tanto em cima quanto embaixo. Você centraliza o botão aqui, ó, abaixa com cuidado. E agora eu vou colocar a outra parte aqui, ó. Pus o meu botãozinho aqui. E aí, por que eu pus esse botão, ó? Porque quando a gente coloca o nosso alicatinho, se não tiver o botãozinho e acabar virando essa carteirinha, ele pode cair. E o botãozinho, ó, você põe aqui, fecha e ele fica protegidinho aqui, ele não vai cair daqui de jeito nenhum. Essa daqui eu não pus o botãozinho, mas eu senti que poderia ter esse perigo dele cair daqui, tá? Depois eu vou até dar um jeito aqui de conseguir entrar com o meu balancinho ou com um alicate aqui e pressionar um botão, porque é importante esse botão aqui, porque senão pode cair aqui o produto que tiver aqui dentro, tá? E alicatinho cair, perde o corte, né? Horrível. Então, ó, já pus um botãozinho Rita aqui. Vou pegar agora, então, olha, a parte maior. Ó, tem uma parte com 25 centímetros por 10 e uma parte com 22 centímetros por 10, certo? Ó, amores, eu vou medir 5 centímetros acima aqui, ó, da margem. 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui. E vou riscar, ó. Só pra eu ter essa posição. Marquei 5 centímetros. Vou posicionar o meu bolsinho aqui, ó. Posiciono ele aqui. E aí vou fazer uma costurinha aqui nessa altura, prendendo ele aqui no lugar. Ó que fofinho que fica. Tô posicionando na parte maior. Ó, amores, já tá posicionado aqui o meu bolsinho. E agora nós vamos, ó, pegar o outro lado. Vou pegar o meu bolsinho de plástico, ó. Vou alinhar aqui na margem de baixo. Se você achar, se você não, vai ser mais fácil assim, ó. Vamos encontrar aqui o centro, ó. Vou posicionar centro com centro. Você vai esticar bem, ó. E aí preste atenção, ó. Quando você fez aquele pique, você deu a possibilidade para essa margem aqui de fora dela abrir e ficar aqui, ó, se encaixar aqui direitinho. Essa pontinha aqui é a continuação dessa parte aqui de baixo, não é o limite dela que vai ficar encostada aqui no canto. É o limite dessa lateral, ó. Então, na verdade, é até bom primeiro você costurar a lateral aqui, ó, alinhar margem com margem
e costurar primeiro essa lateral aqui, ó. Encontra essa pontinha aqui na ponta de baixo, ó. E aí depois, essa parte aqui de cima, ó, você vai pôr aqui por cima, ó, e vai costurar aqui retinho. E aí você vai prender toda essa lateral aqui. Já costurei aqui, ó, já venho aqui por baixo, mantendo aqui, ó, centro com centro. Alinha aqui a outra pontinha. Você vai ver que ele se encaixa direitinho aqui, ó. É tranquilo, viu? Pode ser que vocês não estejam conseguindo visualizar bem por conta do plástico, né? De ser o plástico. Mas você vai ver que o excesso não chega aqui no canto, tá vendo? Ele fica aqui super vazio aqui a quantidade de camadas, ó. E é tranquilinho você fazer essa curva aqui, justamente por causa daquela sobra que a gente deixou. E agora, ó, eu vou costurar aqui em cima, ó. Pronto. Nosso bolsinho de plástico já tá no lugar, ó. Vou cortar aqui esse excesso. Olha que lindo, gente. E a lateral aqui não tem excesso nenhum, tá vendo, ó? Porque a gente vai fazer o acabamento com viés. Então, para ficar um acabamento com viés bem lindo, que é uma peça que fica totalmente exposto o viés, eu tive esse cuidado aqui, ó, para facilitar para vocês, ó. Tá vendo? Então, aqui não tem nada chegando aqui nos cantinhos de excesso. E fica um bolsinho super charmoso, com profundidade, para o esmalte encaixar aqui perfeitamente. E agora eu vou pegar, então, essa parte aqui, ó, aqui onde nós marcamos 5 centímetros de altura, eu vou colocar direito com direito, ó, eu vou amassar aqui de novo para cima só para eu poder ter acesso aqui fácil. Alinho aqui e vou costurar com margem de meio centímetro. A borda aqui de baixo já ficou, ó, embutidinha, acabadinha aqui, ó. Olha que charme que fica. Totalmente escondido, tá vendo? E aqui a lateral dele, ó, ela não tá começando aqui na borda, ó. Então eu vou conseguir fazer um acabamento tranquilo de viés aqui, sem problema nenhum. E aqui, ó, depois que a gente unir, a gente vai ficar com a medida do corpo que a gente cortou, que é de 46 centímetros. Eu já vou ficar com essa medida aqui. Então eu vou poder trazer aqui, ó, avesso com avesso, porque nós vamos fazer o acabamento com o viés. E aí, quando a gente fechar aqui, ó, vai ter o bolsinho com profundidade, coisa mais linda do mundo. Vou posicionar aqui e fazer uma costurinha de segurança em toda a volta. Eu vou usar, para fazer o acabamento, para fechar essa peça, eu vou usar um botãozinho imã, botão imã duplo, com rebite. Porque eu gosto desse acabamento aqui, ó. Eu gosto desse acabamento aqui. Mas se você quiser, pode usar até o botãozinho Rita aqui para baratear ainda mais a sua peça. Ou pode até usar o botãozinho imã simples. E aí, o que você vai fazer? Antes de fazer essa costura, você já vai colocar o botão imã aqui, fechando aqui a peça. Mede aqui, ó, 3 centímetros abaixo da margem, já posiciona o seu botão, deixa os acabamentinhos escondidos aqui para trás e pronto, você já vai ter o fechamento da peça escondidinha aqui no forro. A alcinha que eu vou colocar, eu vou usar essa alcinha aqui, ó, que lá na Boutique das Rendas tem diversas cores de alcinha já prontinha. Gente, ela vem desse jeito que vocês estão vendo aqui. A alça, o mosquetim, a meia argola com a tirinha para prender na peça. Ela vem desse jeito aqui, ó, prontinha para vocês trabalharem. Então você economiza em tempo, material, ferragem, já tá tudo pronto para você. E eu vou rebitar no final. Ó, eu vou prender ela assim, ó, no final, ó. Então eu finalizo toda a minha peça e ponho depois a minha tirinha aqui, a minha alcinha, tá bom? Então agora primeiro, ó, o que eu vou fazer? Uma costurinha aqui de segurança em toda a volta, deixa esse forrinho aqui bem esticadinho, ó. Faz uma costurinha de segurança em toda a volta, prendendo ele aqui no lugar. Se quiser, para você se sentir mais segura, pode passar uma colinha spray aqui, ó, e colar, ou prender, ó, prende assim com o prendedorzinho, só para não acontecer dela ficar, às vezes, sambando, sabe? Quando você tá costurando, parece que vai dar tudo certo, de repente ele tá tudo torto, assim. Então você pode também prender. Então ela já tá assim, mas eu quero arredondar as bordas porque eu gosto mais do acabamento arredondado. Se você quiser, faz aquele acabamentinho aqui com
cantinho mitrado. Para arredondar aqui, você pode usar o que você tiver aí no ateliê, tá? Pode usar o cone de linha, o que você tiver, ó. Eu vou usar aqui essa tampinha aqui, ó, que era uma caixinha de alfinetes. Arredondei, vou passar uma costurinha 1 milímetro para dentro e recortar esse excesso. E olha que charme que já tá a nossa peça, gente. A profundidade aqui, ó, é aonde a gente vai dobrar, ó. E agora nós vamos fazer o acabamento com o viés. Como eu vou colocar o meu botão por último, nós vamos fazer o acabamento com o viés. Essa peça tem as pontas arredondadas, que eu acabei de arredondar aqui com vocês. Então, para fazer o acabamento com o viés dessa peça, o ideal é que você esteja com o tecido enviesado, ó. Que quando você puxa assim, ele dá uma esticadinha. Isso é porque esse meu tecido foi cortado no viés. Ele foi cortado no ângulo de 45 graus. Eu fiz aqui um método de viés contínuo, que é uma aula da costura da felicidade. Lá na plataforma a gente tem um módulo inteiro só de viés. E essa aqui é uma aula de fazer um viés contínuo. Então eu usei aqui um quadradinho. Ó, tô com 1 metro de viés aqui. E eu fiz com um quadradinho de 28 por 28. Um retalho do meu tecido, eu fiz 1 metro de viés, utilizando o método do viés contínuo que tem lá na plataforma, que a Tuquinha ensinou para nós. Você pode também usar o viés pronto. Tem uma variedade de viés maravilhosos lá na Boutique das Rendas, inclusive tem prata, uns viés chiquérrimos que vocês podem trabalhar já pronto na peça. E vai dar super certo também. Mas com os cantinhos arredondados, um acabamento melhor você vai conseguir usando um viés mesmo, tá? Um tecido cortado no viés, que quer dizer que ele foi cortado no ângulo de 45 graus, então ele tem elasticidade. Aí na hora que eu chegar aqui nas curvinhas, ele vai se encaixar perfeitamente. Eu vou colocar aqui, ó, começando pelo avesso, vou colocar direito com direito. Vou dobrar uma pontinha para fora assim, ó, e vou começar a costurar aqui fazendo toda a volta. E aí o fato de eu não ter a minha caixinha de leite aqui, ó, bem no canto aqui, ó, bem chegando aqui no canto, vai facilitar demais eu fazer esse acabamento com o viés sem tirar a beleza da profundidade aqui da minha caixinha de leite. Ó, e agora vamos virar tudo pro lado direito. Quando você corta no viés e você vira pro lado direito, ele não dá aquela entortada, ele encaixa certinho e fica um acabamento lindo. E agora aqui, ó, dobro uma vez e dobro de novo em cima da linha que nós costuramos a primeira vez. Eu vou dobrando e já vou costurando, eu não prendo nada. Eu vou aqui com vocês fazer o que eu geralmente não faço, para vocês verem que é assim que você vai fazer para começar. Você vai dobrar e vai clipar. E aí, se você conseguir no começo fazer todos clipando, glória a Deus, tá? Eu cortei o meu viés aqui com 4 centímetros de largura. O padrão geralmente é 3,5. Como eu gosto de uma sobra a mais aqui para dobrar, eu cortei com 4. Então aí você pode adaptar isso aí para você também, tá? Eu gosto de trabalhar ali com 4 centímetros. Porque aí eu dobro aqui com mais tranquilidade, tem mais sobra aqui para eu dobrar e eu fico mais de boa. E olha a diferença do viés, do tecido cortado no viés. Olha que coisa mais linda, ó. Ele encaixa sem fazer preguinha nenhuma na curva. Sem forçar, sem nada. Que riqueza! Ó por dentro.
Que coisa mais linda. Sem pressa, sem pressão e sem ansiedade. Olha como que fica esse plástico, gente. No cantinho, exatamente, ó, na lateral do viés, ó, a mágica. Então já tá aqui, ó, praticamente finalizado. A gente só vai colocar agora o nosso botãozinho pra fechar aqui, ó. O viés enviesado mesmo, viés verdadeiro, tecido cortado no viés, ó. Vocês viram que a peça não, que aqui nada emborga, nada dá aquela encurvadinha assim pra dentro? Essa minha peça piloto eu fiz no Debrum. Olha ela encurvadinha pra dentro, tá vendo? Essa é a diferença quando você corta o tecido. Só corta aquela tira comprida e essa daqui quando você faz o seu viés no tecido. Olha a diferença. Então, tem esse capricho, tá? A não ser que você realmente goste daquele acabamento, que ele fica assim mais emborgadinho. Eu prefiro assim. Vou dobrar aqui ao meio agora, ó. Vou marcar aqui 3 centímetros. Encontro bonitinho um com o outro, ó. Alinho bem certinho. E vou furar com o meu agulhão já passando para os dois lados, porque eu vou usar um botão imã com rebite duplo. Vou pegar o meu botãozinho imã com rebite, botão por dentro, tanto faz a ordem aqui da parte que vai ficar aqui pra dentro. Amores, só falta agora colocar a nossa alcinha. Vou pôr a minha alcinha que já vem pronta. Prontinha a minha alcinha, ó. Vem assim, lá da Boutique das Rendas, ó. Vem desse jeitinho, a alcinha, mosquetinho. E essa parte aqui pra prender com a meia argola, ela vem completinha, desse jeito aqui. E aí eu vou prender aqui na minha peça com o rebite, ó. Vou pegar o meu vazador. Essa ferramenta aqui vocês encontram também na Boutique das Rendas, que é essa daqui, ó. Essa ferramenta aqui que é um vazador e ela vem com diversas pontas aqui, ó, espessuras diferentes, tá? Eu vou primeiro fazer aqui, ó, um buraquinho, que eu vou abraçar aqui e vou prender. Eu só quero ver agora aqui, ó, eu vou prender na parte de trás. Então, se a minha etiqueta tá aqui, eu vou prender aqui. Vou primeiro fazer um buraquinho aqui. Abracei aqui só pra eu marcar a posição que eu queria. Porque agora eu vou entrar com ela aqui, ó. Eu já não furei tudo de uma vez, pra não correr o risco de acabar ficando torto. Vou marcar aqui onde eu quero furar aqui. Vou vazar também. Esse vazador é maravilhoso, ó. Eu ponho essa base aqui para proteger a minha máquina, tá? Para proteger aqui a minha mesa. E aí eu vou entrar com um rebite duplo, com acabamento duplo. Então ele tem acabamento dos dois lados. Ó, vou entrar com ele aqui. Esse excesso aqui eu vou cortar até dando um detalhezinho assim, ó, na diagonal, ó. Que charme isso, gente. Ó, botãozinho aqui para prender. Olha que riqueza, gente. Que coisa mais linda. Qual que vocês preferiram? Com um viés fazendo composê, com a diferença assim de cor, ou com o viés na mesma cor, assim, ó? Os dois ficaram lindos, né? Olha que lindo. Ó, esse daqui eu usei uma plaquinha acrílica que é de usar no cursor. Eu usei ele rebitado aqui como etiqueta, tá vendo? E essa daqui eu usei aquela pequenininha e aí eu pus uma base de Montana para poder dar destaque na minha marca. Vai lá no Instagram da Rê e agradece ela. É @Boutique das Rendas. Já segue ela e agradece ela por ter disponibilizado todos esses materiais lindos para trazer essa live para vocês aqui hoje. Que vocês possam sentir Jesus abraçando vocês nesse momento. Obrigada por esse carinho, tá? Beijo, Deus abençoe.